Boa tarde, Sérgio Maracini, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, é um prazer de novo estar aqui recebendo o seu convite e podendo trazer as novidades da odontologia, o que nós fazemos hoje em dia de novo na odontologia. A gente já sempre discute sobre o Invisalign, sobre a correção de aparelhos com os alinhadores invisíveis, com o uso do computador para se corrigir os dentes. E hoje, Augusto, eu trouxe agora essa novidade que nós temos, inclusive ontem passou no jornal hoje, né, no programa Globo de ontem da Globo, sobre a reconstituição que está sendo feita, crânio-facial, que auxilia os médicos para a reconstrução. Por exemplo, a pessoa sofre um acidente de carro, ou de moto, mais constantemente de moto, sofre afundamento do crânio, sofre fraturas múltiplas no crânio, e a gente consegue pegar, através de uma tomografia computadorizada, reconstruir a face, a cabeça do paciente e ver antes da cirurgia como está aquilo para poder fazer a programação da cirurgia. Então, existe um laboratório em Brasília que tem um programa de computador que inclusive é gratuito na internet. A gente tem acesso, pode fazer o planejamento cirúrgico e a gente reconstrói totalmente a face do paciente e coloca, por exemplo, na minha área, os implantes sem precisar cortar a gengiva do paciente. As cirurgias hoje são cirurgias que a gente chama de cirurgias fechadas. Ou seja, você não precisa mais cortar a gengiva, abrir a gengiva, fazer o paciente sangrar. O paciente sai da cirurgia praticamente sem uma gota de sangue. Você só fura a gengiva, atravessa o osso já, porque vem uma moldeira pré-fabricada para você, que é um guia cirúrgico, onde você coloca todos os implantes alinhados e depois já vai a prótese por cima. Imediatamente, às vezes em 2 dias, a gente consegue fazer a carga imediata, a reconstrução através de ter a boca do paciente antes de começar a fazer o trabalho. Eu trouxe algumas imagens sobre isso. Vamos às Eu queria mostrar nessa primeira imagem, olha só, Augusto. Ela mostra exatamente o quê? Vocês vão ver agora, deixa eu entrar. Vamos lá. Olha só. Isso é a face superior do paciente, ou seja, o osso maxilar. Então vamos traduzir essa imagem para vocês. O que vocês vão ver? Vocês estão vendo ali, em azul, 1, 2, 3, 4 pinos azuis, certo? Que estão de baixo para cima. Aí vocês veem em cima 3 pininhos brancos, tá vendo? Tem um branco ali no canto esquerdo, tem um branco no centro, e um branco na realidade não, cinza. E um cinza na esquerda que estão horizontais a maxilar, aquele rebordo. Aquilo é o que vai na próxima imagem, coloca a próxima imagem, olha só, fixar a moldeira. Então esse verde é o quê? Esse verde nada mais é do que a moldeira que o computador fez, onde tem a boca do paciente, você já vê os dentes ali, tá vendo? Aquele contorninho verde. Agora eu entendi que pela primeira imagem eu não percebi, Exato. Agora dá para perceber. Então olha só, os em azul são os 4 implantes que vão ser colocados. Agora ali em cima, em verde, tem a moldeira e aqueles pininhos horizontais que vocês estão vendo, eles estão prendendo a moldeira no osso para não mexer e a imagem e o furo ser perfeito de acordo com o que o computador mandou. Então essa moldeira vai ser fixada por aqueles 3 parafusinhos, ela fica fixada na gengiva e no osso do paciente. Aí nós fazemos 4 furos, colocamos 4 implantes e depois disso, olha a próxima imagem. Paciente antes e imediatamente depois de pronto. Ele saiu desse jeito. As próteses, Augusto, foram feitas para ele antes, nesse caso específico. Já vieram construídas antes de fazer o tratamento. Dá para colocar a primeira imagem de novo? Vamos tentar explicar mais devagar. Essa é a primeira imagem. Primeira imagem. O que a gente vê na primeira imagem? Aí é a parte... É a cabeça do paciente sem o crânio. Ou seja, aquele primeiro buraco ali do meio é o nariz. Onde estaria o nariz. Tá? Aí você... Ali embaixo é o céu da boca. O céu da boca, exatamente. E repara o seguinte, Augusto, olha só. Vamos pegar o pino do lado esquerdo. Volta um pouquinho. Volta. Ó, vamos pegar aqui o pino, você está vendo no canto esquerdo do seu vídeo. Repara esse parafuso, esse pino azul que fica vermelho lá dentro. Aquilo que está vermelho lá dentro é um implante dentro do osso. Isso, é esse vermelho. Esses são os implantes. O azul, desce um pouquinho, isso. Esse azul é o guia cirúrgico. É onde a gente está fazendo um furo para colocar o pino em vermelho lá dentro do osso. Entendi. Aí, olha, pega ali aquele pininho de cima.
Esse pininho daí, o do lado dele. Esse do lado. Não, esse é implante também, em cima. Vai em cima, do lado direito. Aí, esse é o segundo guia que aparafusa aquela moldeira. E o branco lá do lado, olha só, esse aí é o outro que aparafusa a moldeira. Impressionante. Põe a próxima imagem. Olha só, Olha. Esses 3 pinos, os de cima, que estão lá em cima, esse, prendem a moldeira para ficar o lugar exato dos 4 pinos de baixo, os 4 guias de baixo. Quer dizer, mas ele fica com a moldeira, então? Ele fica com a moldeira só para fazer o furo. Ah, perfeito. Aí, só como guia. O guia cirúrgico. Aí eu solto o parafuso, Entendi. tiro a moldeira, tiro aquele pino azul que é o guia, Ok. e coloco o quê? A próxima imagem. Vamos lá. Próxima imagem, crianças. A prótese direta na boca que já está pronta. Aí o paciente vai embora com todos os dentes na boca. Porque essa moldeira, ela é exatamente, ela é uma padrão ou não? Ela é exatamente a tua boca? Ela é feita exatamente na boca do paciente, porque foi feita de acordo com aquela imagem tomográfica tomada. Que você acaba... Então você vê, isso, a gente só tinha isso, pra você ter uma ideia, no início, os primórdios, os primeiros tratamentos cirúrgicos que foram feitos, a gente tinha que mandar esse trabalho para ser feito na Suécia. Você está brincando? Só na Suécia que era feito essas moldeiras, que era feito esse tratamento virtual. Aí essa empresa de Brasília fez esse estudo, colocou um software parecido com aquele sueco, e agora aqui o Brasil é o segundo país do mundo que faz isso. E quando você diz que é gratuito, é para que você possa fazer a moldeira, é isso ou não? Veja bem, não. O que é gratuito é o seguinte, o software, nós dentistas, temos 2 opções. Se eu tiver habilidade com computador, eu posso eu mesmo planejar onde colocar os implantes. Então vamos supor, se um profissional experiente com o uso do computador, ele pode pegar e planejar a cirurgia ele mesmo. Se ele não for habilidoso com o computador, porque o cirurgião às vezes é um craque na mão, na cirurgia, mas um cara ele não tem obrigação habilidades, de saber computador. Então o que ele faz? Ele manda a tomografia, o disquete para Brasília e já vem tudo mastigadinho para ele. Lá em Brasília eles fazem o protótipo, vem a boca prontinha, a moldeira pronta com os furos, o dentista coloca a parafusa, faz 4, 5, 6 furos, quantos forem necessários, coloca a prótese em cima e vai embora com a prótese na boca na hora. Que coisa, né? Isso, Maracini, isso há quanto tempo nós temos tendo essa facilidade? Aqui no Brasil nós estamos há 2 anos com isso. 2 Olha anos. Só. É que, veja bem, não é muito tempo, né? Os primeiros casos que a gente tinha, demorava muito tempo. Então você tinha uma fila enorme de pacientes, de profissionais querendo aquilo, e não tinha, a empresa não tinha a quantidade para produzir na mesma escala que faz. Hoje em dia, você manda agora, em 15 dias está pronto. Olha só. Então, antigamente, a gente às vezes queria fazer uma cirurgia dessa para o computador, tinha que esperar 8 meses, 1 ano. Então não valia a pena. Pela demanda, né? Pela demanda. E mandar para a Suécia também deve dar um trabalho danado. O trabalho não, é virtual. O envio é virtual. Você mandava pela internet. Pela internet. Aí o que acontece? Eles te mandavam a moldeira da Suécia. Levava, praticamente 3 semanas ou 1 mês. Só que o custo disso era monstruoso. Então o que acontece? Você ficava preso a um sistema. Então, além da facilidade, barateou o custo também. Então você ficava preso a um trabalho específico, você fazia só com aquele fabricante de implantes específico, que ele era o único que detinha o padrão, a patente daquele serviço, e só você era escravo dele. Você tinha que comprar o implante dele, fazer o sistema dele, porque senão você não podia fazer nada. Hoje a gente tem uma gama de empresas que têm acesso a isso. Essas empresas pegaram esse software na internet e elas padronizaram para cada tipo de implante delas. Então elas têm, por exemplo, um guia,